Fala, meus queridos! Belezinha? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? E a família, as crianças? Tudo tranquilo? Vamos pro nosso vídeo, vamos falar de Fluminense, vamos falar de Xerém, vamos falar de Samuel Xavier, como é que ele tá, Keno, vamos falar também do Martinelli, vamos falar de Fluminense Cuiabá e de Fla-Flu. Vamos começar com o Xerém, que tem uma importância enorme para o Fluminense. A base do Fluminense, essa diretoria, o Mário Bittencourt, o Fred, o Angione, nessa matéria que o Netflix está trazendo, está com todas as suas atenções viradas para a base. Eu sempre falo aqui, quando o Fluminense vai contratar um jogador, eu falo, porra, tem um moleque na base que é melhor do que esse jogador que o Fluminense trouxe. Por exemplo, Thiago Santos, que chegou do Grêmio. Tem 2 ou 3 volantes da base, do Sub-20, que na minha opinião são melhores do que o Thiago Santos. Mas trouxe. Eu não concordo. Mas trouxe. Tomara que dê certo. E Xerém é para isso, irmão. E para ser esse reforço, tem que melhorar a estrutura, tem que reformar, tem que dar um suporte para a molecada. Porque o futuro do Fluminense, a eternidade do Fluminense está escorada nisso. No cuidado com as categorias de base. Porque o Fluminense não tem o dinheiro e o suporte que um Palmeiras possui. Tem uma mecena lá, que é a tia Leila. Um beijo, tia Leila. Que injeta dinheiro no clube direto. E muito menos o Flamengo, que tem a emissora de TV, tem a mídia toda a seu favor, patrocinador, direito de transmissão, que é um absurdo que o Flamengo recebe em comparação aos outros clubes, é até uma covardia. E o Fluminense não tem como competir em termos financeiros. Às vezes, às vezes não, quase sempre, ou sempre, o Fluminense tem que vender 1 ou 2 jogadores por ano, principalmente vindos lá da base, para poder pagar salário, para poder sobreviver, pagar conta de luz, água e telefone. A importância de Xerém para a sobrevivência do clube, o clube não falir, o clube quebrar de vez. Se não é a base, se não é os moleques que lá estão, não tem como pagar a conta. E por isso que há a necessidade de vender 1 ou 2 todo ano. Então, o investimento é muito justo na base do Fluminense. Ao invés de você chegar e gastar fortuna contratando um jogador ou outro, que na maioria das vezes não dá certo, torce que dê, mas não dá certo, pega da base, irmão. Você valoriza um ativo do clube. Aí o André, olha o Martinelli como tá valendo esses jogadores. Olha como vai valer o JK, o Isaac no futuro, o João Neto, molecada que sobe e tem destaque na equipe principal, tá? A gente fala de Área, a gente fala de Cano, a gente fala do Keno, fala do Ganso, mas todo mundo fala do André. Todo mundo fala do André. No futebol que ele joga com a camisa do Fluminense e vindo da base. Enquanto esse cara, o Fred falou na entrevista recente que ele deu pro Garotinho, até o Mário estava presente, que depois do Hendrick, o jogador mais valorizado do futebol brasileiro é o André. Olha a importância de Xerém. E essa matéria que está dizendo aqui, está trazendo aqui o Netflix, o Paulo Brito, que o Xerém é a galinha dos ovos de ouro do Fluminense, está correto, é por aí. Vamos ler um trechinho aqui da matéria para vocês entenderem como é que é esse investimento nas categorias de base nessa atual diretoria. O Fluminense diz assim: não para de revelar jovens talentos e ativos, principalmente. Um dos principais celeiros de promessa do país, o clube segue aumentando o seu olhar em torno de Xerém, no município de Duque de Caxias. Um beijo para o povo lá de Duque de Caxias. Ainda longe de ter um poder financeiro que permita competir com clubes como Palmeiras, como eu falei, e Flamengo, na busca por atletas no mercado, não tem esse poder financeiro para ir contratar, pagar 8, 9 milhões de reais, a base vira o ponto principal para o Fluminense manter o equilíbrio e que também possa vender atletas e engordar os cofres. Olha quanto o André vai estar valendo daqui a 1 ano ou 2, chegando à seleção brasileira. Quanto o Fluminense pode lucrar na futura venda desse atleta. Dessa maneira, a ideia da diretoria, desde a temporada passada, desde 2022, é deixar tudo esquematizado para que as obras sigam no nascedouro de jovens talentos. Reformar, estruturar, reforçar, remodelar, melhorar Xerém para que essa máquina, essa fábrica produza mais e mais ativos financeiros para o clube. Conforme apurou o Netflix, ou seja, mais investimentos serão injetados na base. O presidente Mário colocou como um de seus projetos de gestão que todo e qualquer jogador vendido, a vender o André ou vender o Martinelli, oriundos de Xerém, vindos da base, tivessem um percentual revertido para as categorias de base
visando a reestruturação da mesma. Então, vender um jogador, vai ter um percentual ali separado. Isso aqui é de Xerém, esse quinhão aqui é de Xerém, para remodelar, para reformar. É assim que desde o ano passado e esse ano, essa diretoria vê dessa forma o trabalho com as categorias de base. Isso é ótimo, isso é excelente. Por exemplo, o estádio do Vale das Laranjeiras passou a ter validação para que recebesse competições da CBF. A CBF autorizou o estádio da base do Fluminense, lá em Xerém, Duque de Caxias, para transmissão. Para o reconhecimento do estádio, foram colocadas torres de transmissão, isso custa dinheiro, de televisão, instalados banheiros e cantinas nas arquibancadas. E ajustes foram feitos nos vestiários. Além disso, também foram confeccionadas placas de publicidade e acesso da equipe visitante. Então foi tudo remodelado, tudo preparado para que a base jogasse lá no estádio Vale das Laranjeiras. Mas tem um estádio para as categorias de base, e a CBF homologasse, autorizasse o Fluminense jogar lá Copa do Brasil da base, Campeonato Brasileiro Sub-20, tudo no Vale das Laranjeiras. Isso custa dinheiro. E esse dinheiro sai de onde? Da venda de jogadores. Uma parte é separada para a reestruturação, para a sobrevivência de Xerém e, por consequência, sobrevivência do Fluminense para toda a eternidade. Show de bola. É assim que se administra a base e é assim que o Fluminense se fortalece. Ao invés de ficar zanzando, procurando jogador, quanto mais o Fluminense produzir matéria-prima boa para ser usada na equipe principal, melhor para o Fluminense. Rapaziada, Fla-Flu está decidido, data, horário e transmissão. A Globo não quis transmitir o Fla-Flu, por isso que os jogos saíram da quarta-feira, foram para terça. O jogo de ida é na terça-feira, e o jogo da volta, que era para ser na quarta, com transmissão pela TV, passou para quinta-feira. Então o jogo da volta será numa quinta-feira. Então vamos lá, jogo de ida, dia 16 de maio, uma terça-feira, às 21 horas, Fluminense e Flamengo, transmissão pelo Sport TV e Premier. Jogo da volta, dia 1º de junho, quinta-feira, às 20 horas de Brasília, 8 horas da noite, Flamengo e Fluminense, transmissão pelo Sport TV e pelo Premier. Ok? Terça, ida, volta na quinta. Rapaziada, o Fluminense pega o Cruzeiro agora na quarta-feira, amanhã, famoso amanhã, pega o Cruzeiro e depois pega o Cuiabá. Já foram reservados 20 mil ingressos pelos sócios torcedores do Fluminense. Pelos sócios, em geral, do Fluminense. Já tem garantido lá 20 mil candangos, 20 mil tricolores para assistirem Fluminense e Cuiabá. E vai vender mais, vai chegar a 40. Se Deus quiser, se der uma sacolada no Cruzeiro no Mineirão, meu amigo, o Maracanã vai lotar no jogo contra o Cuiabá, no sábado, às 18h30. Ó, melzinho na chupeta. Sábado, 18h30, que beleza. Então, 20 mil ingressos reservados. E pra gente aqui ficar inteirado mais sobre tudo que acontece no Fluminense, vamos falar de Martinelli, Keno e Samuel Xavier. Samuel Xavier saiu machucado no jogo contra o Vasco, problema muscular, mas nada grave. Provavelmente retorna no jogo contra o Cuiabá. Contra o Cuiabá? Isso. Então Samuel Xavier pode retornar já no próximo sábado contra o Cuiabá. Então Samuel está fora do jogo contra o Cruzeiro. A princípio, quem deve fazer a lateral direita é o Guga. Deve ser o lateral direito para esse jogo contra o Cruzeiro, o jogo de amanhã. Já o Keno, ele vai demorar um pouquinho ainda, dúvida, possivelmente, ele deve ficar de fora, dúvida ainda para o jogo contra o Flamengo, é um jogo de ida. O Keno ainda é dúvida para essa partida, mas quem deve estar relacionado para esse jogo, aparecer no banco de reserva à disposição do treinador Fernando Diniz para o primeiro Fla-Flu decisivo da Copa do Brasil, é o menino Martinelli. Martinelli já vem treinando, parte física, batendo bola com os jogadores, participando de tudo naturalmente com a equipe. Deve retornar como opção de banco no Fla-Flu da próxima terça-feira, jogo de ida pela Copa do Brasil. E eu tô indo embora, pedindo aquele like esperto, a sua inscrição no canal e o seu compartilhamento. Muito obrigado por me assistirem. Até o próximo vídeo.